Alô você, eu não prometi nada e vou entregar tudo nesse vídeo em que a gente vai falar dos principais cocos e bacilos de importância médica. Vem com o Titi, vamos para a tela aqui e vamos lá. Meus amiguinhos, vamos falar então sobre cocos gram-positivos. Se você pegar entre cocos e bacilos são os dois maiores grupos bacterianos de importância médica que a gente tem. Entre os cocos, os mais importantes são os gram-positivos. E vou te dar um macete aqui maravilhoso que você vai guardar, que vai te ajudar, já que a gente está lidando com um grupo gigantesco de bactérias, eu acho que qualquer ajuda é válida, né? E aí lá vai o macete. Oh my God! Okay, it's happening! Se a bactéria termina com cocos no nome, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Micrococcus, se termina com cocos, é um cocos gram-positivo. Pronto. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Você já tem certeza. E aí, a gente tem os cocos gram-negativos, que é um grupo menor, e aí você vai ter que fazer uma forcinha para guardar esse nome. Você tá falando sério? E lá nos bacilos, os bacilos gram-negativos são os mais importantes dentre os bacilos. Bacilos gram-positivos já é um grupo menorzinho. E mais especial, os bacilos gram-positivos, a gente tem os bacilos formadores de esporos. Então é um conteúdo todo especial, você vai estudar eles separadamente. Então não vai ficar tão difícil de guardar. Bacilos gram-negativos é um grupo grande. São as enterobactérias principalmente, né? E aí também vai demandar um certo fosfato aí da sua cabecinha para guardar. Então vamos por partes, como diria Jack Stripador, e vamos falar primeiramente dos cocos gram-positivos. Os três gêneros principais, não são os únicos, mas são os mais importantes, são os Staphylococcus. Tá vendo que aqui eu escrevi com E, com F, sem muita frescura? Porque aqui eu estou generalizando, eu estou falando de grupos bacterianos. Porque se eu for falar do gênero, eu tenho que escrever assim, ó, Staphylococcus, S, PHY, 2 Cs, aquelas regras de nomenclatura latinizada que a gente já conhece bem. Aqui eu estou falando dos grupos, os Staphylococcus, os Streptococcus e os Enterococcus. Os Staphylococcus, a gente tem um grupo também grande de bactérias aqui dentro, né? A gente tem cerca de 40 espécies. São bactérias que crescem bem em alta concentração de sal. Essas bactérias são halófilas. Staphylococcus em grego, você deve se lembrar, significa cacho de uva, né? Se não souber, pelo menos estáfilo, né? Estáfilo significa cacho de uva. Se você não aprender microbiologia aqui, você aprende pelo menos grego. Então, como eu te falei, são cerca de 40 espécies. O Staphylococcus aureus é de longe o mais importante. Tem aparecido aí recentemente o Staphylococcus ludonensis como uma bactéria patogênica nova, que tem uma clínica muito parecida com o Staphylococcus aureus. Epidermídeos, hemolíticos, saprofíticos são espécies importantes também, mas a aureus costuma ser a mais estudada, a mais mencionada, a mais frequente epidemiologicamente. Se a gente pegar o Staphylococcus aureus, por exemplo, a gente consegue estudar várias estruturas patogênicas dele. Por exemplo, a proteína A. Proteína A é uma proteína muito importante do Staphylococcus aureus que forma essa ligação com IgG, especialmente IgG. Ela liga a imunoglobulina pela porção FC aqui, pela bundinha. Essa bundinha do anticorpo, ela tem que ficar livre para se ligar nos receptores celulares da minha resposta imune. Então, um macrófago que for fagocitar uma partícula revestida por anticorpos, por exemplo, ela usa essa bundinha da IgG aqui para se ligar. Se a bundinha está comprometida aqui com a proteína A do Staphylococcus aureus, essa IgG fica inutilizada. Ela vai ligar em antígeno aqui, né? Mas não vai fazer mais nada. Pronto, ela fica inutilizada, fica impedida de funcionar. Então é uma evasina, é uma maneira que o Staphylococcus aureus tem de escapar da nossa resposta humoral. Tem outras maneiras, como a coagulase, por exemplo, que a gente já estudou,
que ela faz, né? É até uma maneira de identificar a bactéria. E as toxinas que ela produz. Por exemplo, a toxina do choque tóxico, enterotoxinas que são responsáveis por intoxicações alimentares importantes, etc. A principal doença que a gente estuda causada por Staphylococcus aureus são as doenças cutâneas, desde as acnes mais simples, mais bobinhas, com formação de abscessos pequenos, até os furúnculos, né, que são formações de abscesso grandes, e o carbúnculo, que é o furúnculo quando ele começa a apresentar áreas de necrose. Então, quando apresenta aquela crosta enegrecida, a gente chama isso de carbúnculo. O impetigo não bolhoso pode ser causado por Staphylo aureus, mas também algumas espécies de Streptococcus vão causar o impetigo não bolhoso, que tem essa característica de formar crostas que vão se espalhar. Geralmente acomete aqui a região da boca e da narina, né? Porque é de onde essas bactérias vão partir. Elas vão partir da mucosa nasal, da mucosa oral, encontram pequenas rachaduras na pele, pequenas lesõezinhas, microlesões mesmo, já são suficientes para a bactéria crescer ali e formar essas lesões. Muito comum em criança, né? Aparece muito em criança. E geralmente isso aqui resolve espontaneamente, geralmente é autolimitado, vai sumir sem deixar nenhuma cicatriz, sem deixar nenhuma mancha. É uma doença bastante benigna. Já o impetigo bolhoso, esse aqui é causado por estáfilo. O impetigo bolhoso vai ser sempre causado por estáfilo, porque depende de uma toxina do Staphylococcus. E essa toxina tem 2 subtipos. A toxina tipo A, que vai ter essa ação localizada, então faz um impetigo bolhoso mais simples, com bolhas bem localizadas, não costumam partir para grandes áreas do corpo. Já a toxina do tipo B vai causar o impetigo neonatal, também chamado de síndrome da pele escaldada. Aí ele se dissemina, essa toxina se dissemina pelo corpo e causa essas lesões mais abrangentes em que a pele se solta. Dentro de mais ou menos 7 a 10 dias, o epitélio está renovado, tá? Mas isso aqui pode ser doloroso, pode apresentar bastante desconforto para o paciente. O estáfilo também é um importante causador de intoxicação alimentar. As intoxicações alimentares por estáfilo costumam ter o surgimento muito abrupto, muito próximo da refeição, no máximo estourando 8 horas depois da refeição. Mais frequente, em torno de 4 horas, os sintomas já aparecem e são sintomas agressivos, muito vômito, muita náusea, diarreia bastante forte. Então é uma intoxicação alimentar dessas que derruba o cara, certo? Essa enterotoxina do Staphylococcus é muito potente. E ela é uma toxina termoestável, então ela pode ser encontrada inclusive em alimentos gelados, como sorvete está aqui para representar, maionese, coisas muito deliciosas, alimentos em conserva. Lembra que o estáfilo é uma bactéria halófila, então esses alimentos salgados, né, esses prensados aqui, que são maravilhosos para a nossa saúde, né, só de nitrito e nitrato aqui, isso é uma bomba cancerígena, é muito gostoso, faz muito bem. E uma das principais doenças no sentido de gravidade, de letalidade, é a síndrome do choque tóxico Staphylococcus. Ele produz essa toxina e na literatura é muito comum estar relacionado com o uso de absorvente, né? As meninas, quando usam esse absorvente, especialmente esse OBzinho aqui, e esquece, porque essa bactéria ela pode estar na microbiota vaginal. E aí, se ela cresce para além do normal, se ela sobrepõe a microbiota, ela começa a produzir essa toxina e pode levar ao choque. Só que na atualidade a gente vê que essa síndrome do choque tóxico relacionada à menstruação já não é tão frequente mais. A gente tem isso hoje na literatura com maior frequência, na verdade, em cirurgias, é pós-cirúrgico, especialmente cirurgia nasal, em que coloca aquelas bandagens, e se a bandagem ficar muito tempo, pode favorecer o crescimento dessa bactéria. Pensa nisso, pensa ou no absorvente ou na bandagem nasal, que é como se colocasse um OB no seu nariz e esquecesse esse OB no nariz ali por um tempão. E essa toxina ela é muito poderosa, ela é um super antígeno,
Então, ela provoca uma resposta inflamatória muito agressiva, febre alta, e pode levar ao choque com alta taxa de letalidade. Outras doenças causadas por Staphylo aureus, a gente tem, por exemplo, a endocardite. Endocardite por Staphylo aureus, ela vai acontecer muito frequentemente, muito relacionado ao uso de drogas injetáveis. Paciente que é, por exemplo, um cidadão morador de rua e faz uso de drogas injetáveis sem asepsia, né, sem a higiene adequada. Você inocula o Staphylo aureus que estava ali na pele, você inocula ele na corrente sanguínea. E ao inocular ele na corrente sanguínea, você favorece a instalação dele em tecidos profundos, como coração, pulmão. Você pode fazer pneumonites por Staphylo aureus, não são muito frequentes. O Staphylo aureus não é uma causa muito comum de pneumonia, mas pode acontecer por essa via, né, de inoculação. E aí, endocardite infecciosa, endocardite por S. aureus, ela tem uma taxa de letalidade avançada, ela é alta, né? Em torno de 50% dos casos podem morrer disso. Osteomielite também vai acontecer por Staphylo aureus se a bactéria foi inoculada na corrente sanguínea e se instalar no osso. E aí, geralmente, vai ser secundário a algum traumatismo, né? Uma fratura óssea pode instalar a bactéria ali. E aí faz abscessos ósseos importantes, podem ser vistos até na radiografia. Uma preocupação no tratamento de infecções por S. aureus hoje são as cepas resistentes. A gente tem uma cepa resistente à meticilina e uma cepa resistente à vancomicina, né? Essa MRSA aqui, a cepa resistente à meticilina, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa e ela está avançando loucamente, está chegando aí. A gente tem forte resistência aos beta-lactâmicos, já que boa parte dos S. aureus é produtora de beta-lactamase. Então, os beta-lactâmicos, pelo menos os de primeira geração, eles não vão funcionar bem contra Staphylo aureus. Os beta-lactâmicos semissintéticos, os mais recentes, eles conseguem funcionar bem, apesar da beta-lactamase da bactéria. Os streptococcus são os outros mais importantes aqui, também é um grupo grande. São separados laboratorialmente dos Staphylo pela catalase negativa, essas bactérias não produzem catalase. E podem ser classificados pelo padrão hemolítico, e dentro do padrão hemolítico a gente tem a sorotipagem de Lancefield. A Lancefield fez essa classificação que é muito usada na clínica. Então, o Streptococcus do grupo A, por exemplo, é o Piógenes. O do grupo B é o Agalacti. Agora, é o tipo de coisa que eu fico meio grilado. Né? Fica a crítica a Rebecca Lancefield. Do mesmo jeito que a gente falou das toxinas, das evasinas, das estratégias do Staphylo aureus, a gente tem esse esquema muito maravilhoso aqui sobre o GAS. GAS é a sigla para Group A Streptococcus. Então, Streptococcus do grupo A. A gente tem uma porrada de coisas aqui, tá vendo? A gente tem uma cápsula de ácido hialurônico, por exemplo. Ácido hialurônico, você conhece? Você conhece, você tem ácido hialurônico. Quando a bactéria produz uma cápsula de uma substância que você tem, a sua resposta imune fica assim, uai, parece que eu não sei se eu ataco isso, parece que isso é meu, eu não vou atacar não. Entendeu? A proteína M, que atua de diversas maneiras, é uma adesina, é uma evasina, ela faz várias coisas, é um superantígeno, ela degrada C3, ela degrada o fibrinogênio, ela faz várias coisas. DNase é uma estratégia que essas bactérias produzem, o Staphylococcus aureus também faz isso, de degradar DNA. Você vai falar, para quê? É só você lembrar das NETs, dos neutrófilos. Os neutrófilos lançam o material nucleico dele aqui para formar como se fosse o Homem-Aranha, forma uma teia de ácido nucleico que prende essas bactérias. Quando a bactéria produz DNase, ela quebra essa rede. Enfim, ela tem
diversas estratégias aqui para impedir fagostose, para impedir um monte de coisa. E as doenças do Piógenes também são doenças de pele, mas são doenças muito mais severas do que aquelas que a gente viu para o Staphylococcus. A erisipela, por exemplo, ela faz essa infecção de tecidos profundos de pele, então não é uma camada superficial como o estáfilo faz, aqueles abscessos superficiais. A gente já está nas camadas um pouquinho mais profundas da derme, e aí faz essa vermelhidão aqui, que é conhecida como celulite. Então, quando eu falo celulite, é uma infecção dos tecidos subcutâneos. Eu não estou falando daquela celulite que você está evitando tomar guaraná e indo para a academia tentar perder, que a gente faz outro vídeo aqui para falar sobre celulite, se é positivo, se é negativo, se é triste, se é feio, se é bonito. Mas a celulite que a gente está falando aqui é uma infecção, é uma inflamação de tecido subcutâneo. E a síndrome do choque tóxico estreptocóxico, muito semelhante ao mecanismo do estafilocóxico, do choque tóxico estafilocóxico, só que aqui a gente tem um acometimento muito mais severo, ele é muito mais grave. Pode ver que aqui a gente tem fasciite. Então as fasciites geralmente podem estar acompanhadas de choque tóxico, né, que é um acometimento sistêmico, um processo inflamatório sistêmico, com sinais de choque e alta taxa de letalidade. A fasciite necrosante é essa questão em que músculo e as faces musculares vão sendo digeridas mesmo. Essa bactéria é chamada de bactéria comedora de carne, porque ela detona a carne, que ela necrosa a musculatura em taxas mais rápidas do que o médico consegue ir amputando. Você vai cortando aqui, no dia seguinte a lesão avançou. Recentemente, semana passada, se não me engano, apareceu a notícia de uma criança nos Estados Unidos, 7 anos de idade, que teve que amputar, não vou lembrar agora se os 2 pés ou as 2 mãos, e um pé e uma mão. Se eu não me engano era isso, 2 pés que ela já tinha amputado e uma mão, e os médicos estavam lutando para salvar a outra mão. Por isso, essa fasciite necrosante, ela avança em taxas muito rápidas. E, se não for tratado, se não for bem observado, leva a síndrome de choque tóxico com alta taxa de letalidade. A faringite por S. piógenes também é muito comum, a gente tem essas lesões avermelhadas na boca, e essa faringite a gente já não vê tanto mais, parece que a cepa que produz essa toxina já não está circulando mais. Antigamente era muito mais comum a escarlatina. A escarlatina ela surgia depois de um quadro de faringite. E essas lesões por escarlatina aqui, diferente dessas da erisipela, na escarlatina a gente não tem bactéria, aqui é toxina. Se você fizer qualquer tipo de análise laboratorial dessas lesões aqui, você não identifica a bactéria. E o pioderma, também chamado de impetigo estreptocóxico, pioderma, o nome é mais condizente com o que é, né? Pioderma, pio é pus e derma é pele, né? São lesões crostosas, repletas de pus. O pneumone, como o próprio nome já diz, é um potente, é um baita de um causador de pneumonia, é o conhecido pneumococo, e se ele se difundir por sítios anatômicos comunicantes com trato respiratório, ele pode causar infecções nesses tratos, por exemplo, as otites e as sinusites. Ele pode subir para o ouvido aqui, ouvido interno principalmente, e os seios nasais aqui, provocando infecção dessas regiões. Se houver disseminação hematogênica para o sistema nervoso central, a gente pode ter meningite. O Streptococcus pneumoniae não é o mais frequente, mas é uma importante causa de meningite bacteriana, e a bacteremia, né, a sepse, pode ser uma causa de letalidade. Os outros streptococcus já não são tão frequentes, né? O H-lacti mesmo é uma causa importante de infecções trato geniturinário, mas não é o mais frequente. Vai estar relacionado principalmente com infecções nosocomiais. E aí do grupo Streptococcus, a gente tem os alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos. Então, resumindo nossa história, classificando pela hemólise, dentre os beta-hemolíticos, a gente tem o grupo A e o grupo B, que são os dois mais importantes. E os alfa-hemolíticos, a gente
chama eles inclusive de viridans porque vem de verde. Eles podem produzir essa pigmentação esverdeada no meio agar-sangue, por isso eles foram chamados de viridans. O mutans, a gente nem falou dele aqui, mas Streptococcus mutans é uma causa importante de placa bacteriana dentária, de cárie dentária. Para nós não é tão importante, é mais importante para os dentistas, né? E o pneumone é um alfa-hemolítico muito importante. Hoje, os enterococcus pertencem ao gênero Enterococcus, mas antigamente, bem antigamente, eles pertenciam ao gênero Streptococcus, eles estavam aqui dentro. Por isso que essa classificação aqui ainda está incluindo o Enterococcus aqui como um subtipo, uma subclassificação de Strepto. E aí são Enterococcus, eles são gama-hemolíticos, ou seja, eles não fazem hemólise, não são hemolíticos no agar-sangue. E aí o Enterococcus, apesar do grupo ser grande, eles raramente estão relacionados a infecções. O Enterococcus fecalis e o Faecium são os dois que geralmente vão aparecer, mas vão aparecer geralmente relacionados a infecções nosocomiais também. Vão ser lesões, vão aparecer em pós-operatório. Então, meningites, bacteremias em recém-nascidos ou pessoas que estão hospitalizadas, sítio cirúrgico e lesões intraabdominais. Então, o Enterococcus, a gente pensa nele como infecção nosocomial, como uma infecção oportunista dessas pessoas que estão hospitalizadas. E como faz parte da microbiota intestinal, eles podem ser carreados pelas próprias mãos ou instrumentação hospitalar. Paciente fazendo cefalosporina, por exemplo. O Enterococcus é resistente à cefalosporina. E aí, pacientes em uso disso favorecem o crescimento de Enterococcus. E aí você pode ter essas infecções oportunistas. No site da Anvisa, a gente tem um curso inteirinho sobre bactérias gram-positivas aqui. Desde a introdução, a importância, né? Vai falar dessas questões clínicas, a identificação laboratorial, o fluxograma de raciocínio para essas bactérias, o grupo Enterococcus, Staphylococcus, Strep, tá tudo aqui no site da Anvisa. Você encontra esses cursos, inclusive com certificado. Fica o ED. Fica o merchan. Anvisa me patrocina. Um abraço.